O extrato do corte de gastos. Bom, para eu desmistificar qualquer retórica sobre a relação entre governo e mercado e poder entrar na interpretação do mercado sobre o atual pacote do corte de gastos que impulsiona a alta do dólar hoje frente ao real brasileiro em máximas históricas, eu preciso organizar os assuntos aqui nessa mesa. Começamos assim o nosso after de mercado. Muito boa tarde, numa sexta-feira que eu diria que nebulosa para todo o mercado cambial brasileiro. Independente do governo X, Y, Z e considerando que as operadoras de mercado são globais, a realidade dos fatos é que essas gestoras e fundos podem sim ter o seu viés e suas preferências políticas, digamos assim. Por exemplo, a gestora de fundos pode ter um viés liberal e vai se identificar com o governo republicano e vice-versa. Ainda assim, no final do dia, cliente da Advanced Corretora e consumidor de nossos conteúdos entendam, todo mundo faz conta, todo mundo tem sua calculadora. Essa sexta-feira começa nublada para o mercado que entendeu ser a gota d'água o atual posicionamento do governo brasileiro. Havia uma expectativa em torno de uma PEC robusta que pudesse contratar um alívio de curto prazo e isso foi jogado no lixo, infelizmente. A pauta de corte de gastos foi contaminada pela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Estamos falando aqui de aproximadamente 30 milhões de pessoas e pelo mercado isso não teve a devida contrapartida fiscal ou uma ancoragem sólida. Sem explicar como o Congresso vai compensar e atingir essa neutralidade, o mercado deu um basta à atual gestão executiva após esperar há quase 2 meses algo mais, digamos, palpável. O mercado olha para a relação dívida-PIB brasileiro e vê esse atual governo iniciando a sua gestão com números na faixa de 70% de endividamento e agora projeta no fim do seu mandato um ciclo de 80%, ou seja, 10% a mais de endividamento, e isso não é pouca coisa. Ontem tivemos o feriado nos Estados Unidos, de forma que o nosso volume de negociações aqui no Brasil sofreu uma redução na faixa de 50% aproximadamente. Mas hoje nós já sabíamos que esse número seria superado diante da reabertura do mercado norte-americano, ainda que de forma parcial. Chicago amanheceu e estavam todos os olhos cambiais voltados para lá, negociando a paridade dólar para o real brasileiro com ganhos de 1,9%, o que casava mais ou menos com um default, uma vez que o Brasil ontem funcionou e esse deságio foi de 1,82%. No entanto, Chicago buscou proteção realizando hedges, comprando dólares e vendendo reais brasileiros na faixa de R$6 e depois que o mercado abriu, essa puxada chegou a R$3 na Bolsa Norte-Americana. A máxima aqui no Brasil já superou os 2%, atingindo um topo histórico de R$6,11 no spot. Isso mesmo, não é a taxa do euro e sim do dólar que vai para o alto e além, e infelizmente dólar com taxa de euro aqui no Brasil. Essa foi a tônica, pelo menos das primeiras horas de sessão de hoje. Há um descolamento sim, há uma ruptura profunda no comportamento do mercado brasileiro com o que vem acontecendo no restante do mundo. O pacote de revisão de gastos, ele prometeu 70 bilhões de reais em economia nos próximos 2 anos, mas ele não convenceu as gestoras globais, esse é o fato. Nem nós, players do mercado cambial, diga-se de passagem, no dia 28 de outubro, em nosso boletim Primeiro Minuto, nós aqui na Advanced Corretora fizemos os cálculos nos baseando pelas próprias promessas do arcabouço fiscal do governo e chegamos em uma conta precisa do tamanho necessário que essa PEC deveria ter. Naquele conteúdo destacamos que qualquer número abaixo dessas expectativas calculadas projetaria o cenário no qual nós estamos vivenciando hoje e não tivemos que fazer nenhuma mágica para chegar nesses cálculos. Pegamos as promessas do arcabouço e contextualizamos com os números e a taxa cambial. Bom, não foi muito difícil de chegarmos no resultado que está acontecendo hoje aqui. Mas não é nada tão ruim que não possa piorar. Ocorreu que a apresentação da PEC foi um fiasco no quesito equilíbrio fiscal. No cálculo do governo, o corte estipula a redução de 70 bilhões, mas para gestoras globais, os números reais eles ficaram abaixo disso, em torno de 40 a 45% desse montante apresentado para o governo. Para piorar, o pacote vem com um viés populista de taxação para os super ricos que ganham acima de 50 mil por mês. Isso representa uma faixa da população de 100 mil pessoas versus um ajuste de imposto de renda de 2,5%, abaixo da média histórica, que engloba 30 milhões de pessoas. Bom, qual que é o extrato disso? Na visão do mercado, não tem justiça tributária e nem espaço fiscal.
para essa implementação, para a implementação dessa PEC. E a partir daí, se existia alguma credibilidade do governo pelo mercado, isso se findou ladeira abaixo, acabou a paciência do mercado. Eu falo tanto de mercado aqui, mas afinal de contas, o que é o mercado? Aquele lobo insaciável? Não, nada disso. O mercado é aquele que paga a conta. Deixa eu contextualizar isso para vocês. O Estado tem 3 formas de se financiar. Primeiro, ele pode aumentar os impostos e isso aparentemente ele já está no limite. Segundo, ele pode imprimir dinheiro, que escalaria a inflação, a exemplo do que aconteceu na década de 80. Ou terceiro, ele pode se endividar, batendo na porta de quem tem dinheiro para emprestar, via mercado, leilões e títulos do Tesouro. Entendeu o que é mercado? Muito prazer, o mercado é aquele que paga a conta. Sendo assim, ignorar a maneira com que aquele que te empresta dinheiro precifica o risco é algo que beira a insanidade, ou pelo menos ali a imprudência. Faz sentido para vocês? Temos que cuidar um pouquinho melhor do mercado, pelo menos do governo, que vira e mexe, bate na sua porta. Tem se especulado muito sobre a intervenção do Banco Central. Cabe? É improvável, mas não é impossível. Na verdade, se ocorrer, seria, na minha humilde opinião, um erro técnico, porque nós não estamos presenciando um ataque especulativo contra a moeda brasileira, e sim uma nova precificação do real brasileiro, ainda que seja dentro de um ambiente hostil e de até pânico. Eu sempre digo que os juros precificam a moeda no tempo. E sendo assim, o estrangeiro está tirando o dinheiro do país e os que estão ficando aqui pedem um prêmio ainda maior para emprestar esse dinheiro, eleva-se os vértices de longo prazo e a curva de juros sobe. Quando a curva de juros sobe, ela pede mais, o real se desvaloriza. Essa é a consequência direta a uma moeda brasileira desvalorizando. Bom, concluindo, há um exagero na taxa cambial brasileira? Talvez sim, mas a gente pode aqui discutir a intensidade, mas não a direção. A direção está correta. Seguimos assim com o dólar mais europeu que existe na sessão de sexta-feira, sendo cotado na taxa spot de 6,11, daí para cima. Seria cômico se não fosse trágico, diria os grafistas. Bom, olhando agora os gráficos, eu vou fazer alguns comentários pontuais com vocês dessa trajetória, ok? Vamos lá. Vamos lá, analisando aqui o foguetinho do Haddad. A gente tem aqui no mercado dos Estados Unidos o dólar se valorizando 2,48 frente ao real. Aqui ajustou um pouquinho. O mercado hoje é dia de formação de Petax, não pode esquecer. Movimentação técnica até agora. Então eu acho que da parte da tarde o mercado vai se posicionar mais no ambiente de demanda, né? De aversão a risco. Bom, se a gente for pegar aqui o FIBO e traçar em cima do candle que nós tivemos ontem, o que a gente vai ter? Objetivos bem semelhantes à alta que nós tivemos hoje, olha aqui. Né? Hoje fez a alta máxima de 6,1146, o próximo objetivo 6,14 para encostar aqui na banda de Bollinger em 6,1687, tá bom? O mercado não apresenta um viés de realização. Já falei sobre a intervenção do Banco Central, não fazer muito sentido no momento. A questão agora é a gente analisar a pedida de juros, né, a tomada de juros aí como um todo, para poder discernir para onde esse mercado vai. Como eu disse, a gente não pode contestar a direção que o mercado está indo, tá? É de forte desvalorização, sim, do real brasileiro. O que a gente pode aqui medir é a intensidade, né, a chamada. Está um pouquinho alto, o mercado tem espaço para ajustar. Lembrando que o tamanho da realização da queda que o mercado pode sofrer após dias de alta vai me dizer o tamanho também da intensidade compradora. A tendência aí é o mercado continuar pedindo mais juros, pedindo mais prêmio nos juros e o real se desvalorizando frente ao dólar, ok? Eu fico por aqui, desejando a todos um final de semana maravilhoso. Fui!